Fala, torcida que canta e vibra, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo a Marcelo React Verdão. Aqui eu trago mais um vídeo do pessoal do Esporte Total da Band e da UOL Sport, em que eles comentam como foi o dia do Verdão de treinamento, né? Também falam sobre um ofício que a Leila Pereira mandou para a CBF reclamando sobre o VAR, em que usam a TechPix para fazer as análises do VAR, né? Realmente é uma coisa impressionante que acaba vendo no futebol em pleno em 2025. Então, pessoal, o que você acha aí? Já deixa aí seu comentário, curte, compartilhe esse vídeo para chegar para mais pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal. Avante palestra! E o Palmeiras está na bronca com a arbitragem, bateu forte e foi cobrar a CBF. Depois do clássico de ontem à noite, válido pelo jogo de ida da Copa do Brasil, o Palmeiras se reapresentou cedo. Nesta quinta-feira, o treino começou às 10 horas da manhã, acabou na tarde desta quinta, e a novidade foi a presença de Felipe Anderson entre os jogadores. Isso porque ele ficou de fora os dois últimos jogos, estava no núcleo de performance do Palmeiras, não participou do treino completo, não fez todos os trabalhos comandados pelo técnico Abel Ferreira, mas pelo menos algumas movimentações no gramado o meia palmeirense fez, deve estar próximo de retornar, talvez já seja relacionado para o confronto contra o Vitória neste final de semana no Campeonato Brasileiro lá no Barradão e consiga entrar no segundo tempo para ganhar ritmo de jogo. Só que se Felipe Anderson saiu do núcleo de performance, teve jogador entrando no departamento médico também. O Bruno Fux, que sentiu uma lesão no segundo tempo, teve que ser substituído no clássico contra o Corinthians, mas ao que tudo indica, uma lesão menos grave do que os médicos achavam. Ele passou por exames, foi detectado um edema na coxa do zagueiro, deve voltar antes do previsto, mas ao que tudo indica não conseguirá participar do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo esse que acontece semana que vem, só que desta vez no Allianz Parque. Lembrando, o Palmeiras agora, antes de enfrentar o Corinthians na semana que vem pelas oitavas de final da Copa do Brasil, tem o confronto contra o Vitória neste final de semana, válido pelo Campeonato Brasileiro, no Barradão. Lembrando que, como visitante, o Palmeiras perdeu apenas 2 partidas longe do Allianz Parque, longe de ser o mandante, e agora vai em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, onde é o terceiro colocado com 32 pontos somados. Infelizmente, a arbitragem continua no centro das discussões do futebol brasileiro. Eu apurei a informação hoje que a comissão de arbitragem da CBF, a presidência da CBF, já entraram em acordo com a empresa que vai fornecer esse impedimento semiautomático, melhores recursos, mas o problema é que depende de uma liberação da FIFA, que é detentora desse movimento, dessa tecnologia que vai ser usada no Brasil, no VAR semiautomático. Por enquanto a FIFA não liberar essa situação, não autorizar a CBF a usar esse processo, essa situação vai ficar parada. E mesmo depois da liberação da FIFA, ter o processo de importação dos equipamentos, já com a empresa está tudo acertado, e da implementação dos aparelhos e também do sistema. Talvez, se tudo der certo, tudo correr bem, talvez para a fase final, para o terço final do Campeonato Brasileiro, é possível que tenhamos aqui o VAR semiautomático, ou somente no ano que vem a gente vai ter essa tecnologia. Mas nesse momento depende da FIFA liberar toda essa tecnologia para ele ser implantado no futebol brasileiro. Tudo depende da liberação do Gianni Infantini, o presidente da FIFA. Tem que falar do Palmeiras, Alicia Klein, porque o clube enviou um ofício à comissão de arbitragem da CBF pedindo explicações sobre as decisões tomadas no clássico contra o Corinthians. 1-0 para o Corinthians, com um impedimento muito polêmico, assinalado pelo Wilton Pereira Sampaio em campo e pelo VAR Braulio da Silva Machado. E aí também eles colocaram nesse ofício o pênalti marcado no Memphis Depay e o não marcado no Lucas Evangelista. E aí, além de tudo isso, a gente teve hoje o áudio do VAR liberado, né? Vamos escutar um pouquinho para a gente, assim, passar vergonha alheia, porque que bagunça que é, né, gente? Olha só. Perfeito, vamos traçar a linha, mais, um menos, mais.
Mais. Aí, ao vivo. Ok. Aí a saída. Vamos traçar a linha. Concordo. É o jogador 14. Aqui embaixo. Defensor é esse aqui. Ok. Tá triangulado? Tô triangulado aqui, brother. Um para a esquerda. Ok. Ok. Subiu o teu ombro. Agora do jogador defensor, atacante. Perfeito. Por favor. Ai, gente, é muito bacana. Segue. Vai sair o Sousa. Triangula. Jeita, direita. A cabeça, tá? Cabeça? É a cabeça dele. Triangula pra mim. Ok. Sabe o que parece? Aí. Uma apresentação de quinta série, sabe? Que ninguém se entende. E não parece? E a gente tem, olha bem essa imagem. Eu vou pedir para o Parra colocar a foto do gol do São Paulo contra o Fluminense. Só a fotinho, a fotinho do VAR, do jogo passado, Parra. Do jogo passado não, do outro jogo, não lembro quando foi agora. Mas, meu, olha lá, é exatamente a mesma coisa, as linhazinhas, só que uma foi no ombro e não quase no braço do jogador, e esse valeu, e o do clássico não valeu. Mas, dito isso, Alícia, mais um ofício para a CBF, quando perde, não vai resolver o problema da arbitragem brasileira. Não vai, Domi. A outra coisa que parece é quarta-feira à noite, quando eu tô tentando ver 3 jogos ao mesmo tempo e meu filho tá assistindo alguma coisa no tablet, conversando comigo o tempo inteiro. É mais ou menos essa vibe, assim, essa vibe caos, né? 50 coisas e tal, e ninguém consegue ouvir. Eu acho que assim, o reflexo disso é aquele áudio maravilhoso que tem do Kahneman gritando, sabe? Aquele vai olhar! E aí tá aquela briga. É a coisa mais caótica que tem, é esses áudios de VAR. Mas, Domi, assim, eu acho que a arbitragem de ontem foi pavorosa. Assim, dá para fazer uma lista de 5, 6 lances graves da arbitragem para mim. E esse escancara mais um problema que a gente tem no Brasil frequentemente, que são esses lances que, na hipótese mais generosa, você consegue ver uma mesma linha ou uma coisa inconclusiva e ela vai no anti-gol, né? E a gente não vê critério nenhum, porque se o gol do Ferreirinha foi validado, esse gol ser anulado mostra que a gente está operando com o critério do cada um decide o que quer. A posição do Palmeiras, né, a atitude do Palmeiras, para mim é muito mais um posicionamento político e uma coisa de jogar para a torcida que está dizendo, cara, não é possível, né? Estou dizendo o pensamento da torcida, não é possível que vocês vão deixar a arbitragem fazer a gente com isso, num jogo desse tamanho, contra o maior rival, e vão baixar a cabeça e não vão falar nada, porque aí vai acontecer de novo, né? A torcida do Palmeiras já tem, né, um ranço tremendo com o Wilton Pereira Sampaio, e aí acontece uma coisa dessa na casa do Corinthians e tal. Para mim, se a diretoria do Palmeiras, se o Palmeiras como instituição não faz nada, ia passar esse recibo de time bobo, né? Então passa a mão no Palmeiras e ninguém tá nem aí, né? Porque o Palmeiras não reclama. Então, para mim, era necessário desse ponto de vista. Vai mudar alguma coisa? Não vai, né? Eu espero pelo menos, não acho que é a solução de todos os problemas, mas espero que quanto mais esses lances aconteçam, mais aumente a pressão em cima da CBF para fazer um investimento na tecnologia do impedimento semiautomático que, assim, diminui, né, esse tipo de ruído, não resolve. Tudo é operado por seres humanos, tudo vai ter problema no Brasil, mas já que é para ter VAR, pelo menos a gente ter uma tecnologia mais avançada do que, como disseram hoje na minha live com a Mili, essa tecnologia do Atari, né, o VAR do Atari, com aquela linha traçada no paintbrush, sabe? Que a gente fazia quando estava no computador. Então, numa competição rica como essa, me parece muito tosco que a gente veja lances assim, mas sim, se tem esperança em relação à arbitragem brasileira, não, mas me impressiona um jogo como ontem, com tantos erros, e assim, de dentro de campo, na cabine de vídeo, achei assim, absolutamente horroroso. E claro, todo mundo vai dizer, só reclama quando perde. Não, gente, a gente precisa reclamar do VAR o tempo inteiro, reclamar da arbitragem brasileira o tempo inteiro, porque hoje é o seu time que é beneficiado, amanhã é o seu time que é prejudicado. Então, assim, ele é ruim para todo mundo, eu não tenho a menor dúvida. Leandro Viana mandou exatamente isso, ó. Era melhor não ter VAR com essa tecnologia defasada. Sim, gente, é ridículo, né? Porque assim, o VAR, esse frame aí, eu vou pedir pro Parra colocar de novo o framezinho ali, ó, de quando vai lançar a bola, sabe?
por que acontece essa defasagem tão grande? Porque o VAR está usando um sistema que é 30 frames por segundo. Qualquer celular meia boca hoje tem uns 60 frames por segundo. Então, a diferença é muito na hora que a bola, o frame que a bola sai do pé, olha lá, para o outro, é muito. Tinha que ter um nesse meio para calcular certo. Mas não é só isso, né? É uma sequência de erros. A CBF disse numa reunião essa semana com alguns clubes que vai ter campeonato Série A e B no ano que vem, só que eles não sabem nem quanto vai custar ainda, porque alguns estádios têm que ter mudanças para aceitar essa tecnologia do semiautomático. Oi? É porque alguns estádios, a tecnologia do automático, exige umas câmeras extras, e elas têm que ser posicionadas em determinados lugares, que estádios que são meio baixos, exemplo, São Januário, o estádio do Red Bull, eles precisam ter uma estrutura para você botar a câmera em cima. Então é obra. Então é por isso que eles não sabem exatamente qual é o custo. Mas tem que ter mais ou menos o custo, porque se já é o ano que vem, gente, a gente já está no mês 8, né? Não estamos no comecinho do ano. Eu acho que essa promessa não vai rolar não, né? Infelizmente, tô achando que não vai rolar não. E aí, Yara, sobra para o que o Alice disse. O Palmeiras é obrigado a mandar esse ofício, sabe que não vai dar em nada, mas senão fica muito mal com a torcida. Vocês têm certeza que esse lance foi errado, que a decisão foi errada? Porque para mim é inconclusivo, não é um erro claro, nem é um acerto claro. Mas, Rodrigo, eu acho que aí a gente tem um problema. Aí a gente tem um problema para mim que é tecnológico e um problema da interpretação da regra e da regra em si. Se o lance é inconclusivo, ele tem que ser pró-gol. Se você tem um lance inconclusivo que você tira um gol, qual é a justificativa? Se você não consegue ter certeza, deixa o gol. No meu entendimento, foi essa leitura no gol do Ferreirinha, por exemplo, em que eu até consigo ver um impedimento no frame escolhido. Mas se você acha que ele é inconclusivo, qual é a justificativa? Assim, isso não está, inclusive, na utilização do VAR, não é desse jeito que se utiliza, pró-gol e tal. Você tem... Eu não estou discutindo o que deveria ser, estou falando como funciona para o campeonato inteiro. A gente não pode querer que um lance seja diferente do resto do campeonato. É você traçar uma linha e aí eles tiram uma conclusão a partir dessa linha. Eu concordo, a tecnologia é ruim, o negócio é mal traçado, não dá para saber exatamente quando que é o... Eu acho que o principal problema é o frame, né? O frame ali de quando você marca exatamente o cara. Porque nesse que está traçado aí, o Gustavo Gomes está em impedimento. Só que eu não tenho certeza de que foi exatamente esse momento que saiu a bola, eu acho que é o Aníbal Moreno, né, que está chutando ali. Não dá para ter certeza, então é inconclusivo. E aí, gente, o que você acha? Concorda aí com o pessoal do All Sport que disse aí atrás? Comenta aqui embaixo, hein? Então deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? E fica aí até o final, porque vai ter outro vídeo aqui do Marcelo React Verdão, logo aí após no final.